Olá, galerinha! Rumo ao UERJ. Bom, hoje eu vou trazer um dos vídeos aqui que vocês mais me pedem, né? Um vídeo com o quadro de personagens, os principais personagens de Meu Amigo Pintor. Prova de 4 de junho, menos de um mês para o UERJ, 4 de junho. E o quadro com os principais personagens, características, né? Isso pode estar vinculado ali ao UERJ. O UERJ pode perguntar alguma coisa em relação a isso. E vocês sempre me pedem, quem acompanha o canal aqui há bastante tempo, sabe que todos os vestibulares eu faço esse vídeo. Esse vídeo tem uma pequena diferença, certo? Porque esse quadro foi produzido não só por mim, mas pelos alunos da turma do primeiro exame de qualificação comigo. Beleza? Então é uma obra coletiva e precisamos agradecer ao grupo. Eu sempre costumo dizer que trabalho em grupo é melhor do que o trabalho individual, porque torna as coisas mais complexas. E o ser humano é complexo. Simbora! Simbora! E só lembrando a vocês, gente, para vocês olharem sempre as playlists aqui do canal, tem playlists super interessantes sobre vários assuntos, beleza? Não esqueçam de olhar as playlists do canal. Já temos playlists com o livro da redação, Menino do Pijama Listrado, já temos playlists com quase todos os contos do Chico Buarque, o segundo exame de qualificação, Anos de Chumbo, e já temos vídeos e playlist para o Meu Amigo Pintor, exercícios inéditos, questões inéditas, e divulguem o canal, beleza? Vamos lá. Bom, então eu trago aqui para vocês o quadro. Eu vou colocar o quadro para vocês em anexo pelo Drive, para que vocês tenham esse material. Esse é um canal que tem um compromisso com uma educação de qualidade e a propagação dessa educação, beleza? Então a gente tem aqui, quadro de personagens de Meu Amigo Pintor, Lígia Bojunga. Primeiro personagem que a gente vai ter aí é óbvio, né? O nosso menino Cláudio, que é o protagonista e narrador em primeira pessoa, usa muita metáfora, né? Ele metaforiza o mundo. Então, vocês que adoram figuras de linguagem, né? Presta atenção nessa forma dele metaforizar o mundo. Ele é curioso, ele é um pré-adolescente, ele tem 11 anos, ele é franco, ele é direto e bastante criativo, né? E ele aprende com o amigo pintor a ver o mundo através das cores. As cores, gente, elas transmitem sensações ao Cláudio, né? Isso é um modo artista de ser, um modo artista de sentir o mundo e ver o mundo com as cores. Isso Cláudio mesmo, ele diz, em determinado momento do livro, né, que ele aprende isso com o amigo pintor dele. Que ele aprende que, a princípio, ele estava lá com o amigo falava das cores, das simbologias, das sensações que as cores passavam para ele, e ele achava aquilo meio estranho. E, num determinado momento, dá uma eureka, um estalo nele, né? E ele começa a ver as cores, sentir as cores. Daí a gente tem uma outra figura de linguagem que é muito importante, que é a sinestesia. É a maneira como ele sente o mundo através das cores. Foi uma aprendizagem que ele teve com o amigo pintor dele. E prestem atenção numa coisa, vocês volta e meia perguntam aqui no canal se há personificação das cores. Não há, definitivamente não há. Eu vou te mostrar já aqui em elementos que a gente escalou aqui como personagens, daí personificação, e a gente não escalou as cores como personagens, vocês vão ver. Há figuras aqui que são, sim, personagens, tá? Mas eu vou falar delas já. Bom, o amigo pintor, né, que é o amigo que comete suicídio dele, ele é introspectivo, quieto, depressivo, insatisfeito. Insatisfeito com o quê? Ele não consegue realizar o amor, né, que ele tem por Dona Clarice, porque eles se perdem, as cartas dele, né, que ele escreve para ela, nunca chegam a ela. Ele é preso porque ele luta contra a ditadura militar, e ele também não se realiza na arte. Tá? Então, por isso que ele está insatisfeito com o amor, com a arte e com a política. Ele é confuso, né? Ele é melancólico, saudosista, ele sente falta
do passado, né, do passado com Dona Clarice, do passado dele como uma pessoa que luta politicamente pelo Brasil. Ele tem uma saudade também da época que ele era um artista, né, ele conseguia realizar a sua obra, e ele é totalmente sinestésico, né, olha a sinestesia aí. Ele, como todo artista, né, gente, ele entende o mundo, ele vê o mundo através das cores, já que ele é um pintor. Se fosse um músico, seria através das notas musicais, né? Bom, ele termina, né, escrevendo um bilhete para Clarice, né? Assim, desculpa, sim. Isso demonstra, olha só, uma introspecção, né? E ele é até monossilábico, né? Ele é de falar muito pouco. O próprio Cláudio descreve ele assim. Bom, aí a gente tem o relógio. Olha que interessante, o relógio é trazido pela gente como um personagem. Por quê? Olha só. Porque o relógio é a lembrança do amigo vivo. É como se fosse o coração desse amigo. O relógio é um relógio à corda, né? E o amigo dele sempre dá corda naquele relógio. O relógio até perturba, né, os pais do Cláudio, né, que moram no apartamento embaixo. O pintor mora no apartamento em cima, né? O livro ele tem uma geografia bem simples, né? E quando o relógio não dá mais sinal, não bate mais, não dá mais sinal de vida, é como se o coração do pintor tivesse parado. Ele representa a vida, e parado ele representa a morte, né? Ele pode ser também a saudade, o amor para Clarice e a amizade para o Cláudio, né? O relógio ele personifica a existência do amigo pintor. Ele significa que o amigo pintor está vivo, que o seu coração está batendo como o relógio, né? E olha que interessante, né? O relógio ele também, né, passa as sensações às batidas. Conforme ele vai ficando batendo mais fraco, ele vai batendo amarelo esbranquiçado, mais fraco. Tá? Bom, Janaína, que é a dona do vestido vermelho. Vocês lembram aquele capítulo que o Cláudio diz para sua família, né, que ele se apaixonou por uma menina chamada Janaína, que estava com um vestido vermelho? Na verdade, gente, o Cláudio ele se apaixona pela cor do vestido da menina, e não pela menina. Porque é interessante, logo em seguida, essa menina é amiga da irmã dele, do Cláudio, né? E logo em seguida, quando a menina chega na casa do Cláudio com uma calça jeans, né? Ele a classifica como chata, como comum, uma garota comum. Então, na verdade, ele gosta da cor vermelha, né? E não da menina em si. Bom, tem a garota vizinha do térreo, tá? Que é direta. Ela é aquela garota que vira para ele e fala assim: olha, logo no início do livro, né? O seu amigo pintor ele vai para o inferno porque ele se matou. Quem comete suicídio vai para o inferno. É uma personagem que tem uma característica de fofoqueira, né? Interessante. E outra coisa, ela sintetiza também a visão comum, a visão de mundo e até uma visão cosmogônica, né? No sentido de ser religiosa, né? Porque tem uma coisa interessante, a maioria das religiões elas condenam o suicídio, tá? Eu não conheço nenhuma que não condene, particularmente, tá? Então, o que acontece? Ela vem a representar isso. E a própria Lígia Bojunga, ela é uma autora que ela faz uma literatura infanto-juvenil que trata de temas que são tabus. O suicídio, ele é um tabu social e religioso, né? Então, ela tenta desmistificar esse tabu e tornar as coisas, né, mais aprazíveis. Ela não faz muito, se a gente reparar, ela não faz muito eufemismo para o suicídio, tanto que me parece que a voz da Lígia Bojunga nesse sentido é a voz da Clarice, né? Que quando o menino Cláudio coloca a dona Clarice contra a parede, né, e diz para ela: não, eu preciso saber o que aconteceu, você mentiu para mim porque você não queria falar para uma criança que ele cometeu suicídio? Aí a Clarice responde para ele: não, eu inclusive converso com meu filho, eu tenho filhos e converso com meus filhos sobre isso, né? Então é muito interessante a maneira como a Lígia Bojunga trata o suicídio sem florear. Isso é interessante, né? A Clarice, ou a dona Clarice, né, é uma mulher amada pelo amigo pintor,
ela é casada e tem filhos que não são do pintor, né? Porque eles se perdem pela vida, né? Um perde o outro. Ele vai cuidar da política e ela não tem contato com ele, ela nunca recebeu as cartas dele e ela vai acabar casando, né? A vida vai seguir, né? É o devir da vida. É casada, então, né? Aí os alunos colocaram na aula que ela seria infiel, né? Ela cogita largar o filho e a família, mas ama de verdade o pintor, tá? Tem essa conjunção adversativa aqui, né? Mas ama de verdade o pintor. Então, assim, ela cogita namorar com ele, mas também fica difícil, né? Porque ela é uma mulher que tem uma família, ela constituiu uma família, mas ela ama o pintor também, tá? Ela ama ele de verdade, isso foi um consenso que nós chegamos, tá? Ela é corajosa, forte, determinada, racional, prática e hiperbólica, né? Ela sempre coloca tudo como uma hipérbole, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma personagem interessante, né? Que ela tem um momento de fraqueza, né? Naquele momento que o Cláudio vai lá fazer uma série de perguntas para ela, que ela fica olhando para a janela, pensativa, ela gagueja. Então, apesar dela ser uma mulher forte e corajosa, gente, como toda pessoa normal, ela gagueja, né? Ela é uma pessoa de carne e osso, tá? O síndico, ele é uma figura muito interessante, né? Porque o síndico talvez seja o único antagonista, né? O inimigo, né, da obra, né? Digamos assim, né? É o único personagem que é tratado sem uma complexidade, né? Como eu acabei de falar da Dona Clarice, né? Ela é forte, tudo bem, corajosa, determinada, mas ao mesmo tempo ela também é frágil, porque ela perdeu o amor da vida dela, né? O síndico não, ele é tratado de uma maneira, como que eu vou dizer, mais monodimensional, com uma dimensão só, né? Ele é o antagonista, né? Ele fala alto, ele é inconveniente, ele é autoritário, ele é arrogante, ele quer colocar tudo o que ele acha do amigo pintor, né? Ele sempre conversa com os pais do Cláudio, chega gritando na casa dos pais do Cláudio, fala mal do amigo pintor, conta, ele é meio X9, né? Ele conta num determinado momento que ele delatou, né, o amigo pintor para a polícia, e que por isso, há muito tempo atrás, né, ele teria sido preso, então ele é um X9, né, e ele representa uma cor também, né, o amarelo síndico, né, então o amarelo síndico é o amarelo que é o pior dos amarelos, né, a cor que mais tem variação nessa obra é o amarelo, né, então é muito interessante, né. O pai e a mãe do Cláudio, eles são retratados, tá, como adultos que querem esconder dos filhos situações que, teoricamente, né, acredita-se socialmente que você não deve contar para crianças, tá? Então eles escondem assuntos do Cláudio, tá? O pai do Cláudio, em um determinado momento, né, fala, né, do amigo pintor que ele estaria doente e aponta para a cabeça, né? É por isso que ele se matou, e os dois protegem o Cláudio da realidade, tá? Bom, aí vem as figuras que pode entrar, sim, a personificação como figura de linguagem, que são as 3 figuras do sonho de Cláudio, que são aquelas imagens que aparecem para o Cláudio, nos sonhos dele. O universo onírico, gente, o universo dos sonhos, é muito importante nessa obra, porque os sonhos, né, eles evidenciam o que o Cláudio está sentindo com a morte do amigo dele, e ele tenta... porque nos sonhos, como diz Sigmund Freud, né, a gente realmente acha o nosso eu mais profundo, e aquilo que a gente está passando, sentindo, e a maneira que a gente sintetiza o mundo. Tá? Lembrando que o livro original, antes dele se chamar O Meu Amigo Pintor, ele se chamava As 7 Cartas e os 2 Sonhos. É interessante que realmente são retratados 2 sonhos aqui no Meu Amigo Pintor. Tá? E as 3 figuras são a Dona Clarice, a primeira figura que representa o amor, que eu chamei de musa, né, numa questão que eu fiz simulando questões da UERJ. A pintura, que significa arte, a política, que significa a política. Né? Dona Clarice, a pintura e a política. As 3 musas do pintor, os 3 amores do pintor. A arte, a política e Dona Clarice. Tá? Por que elas são realmente uma figura de personificação? Porque elas falam,
elas refletem, elas andam no teatro, né? Esse é um momento dramático da obra, né? Que essa obra, inclusive, ela ganhou o prêmio Molière, né? O Meu Amigo Pintor, que é um dos principais prêmios de teatro, tá? Então, essas figuras aqui, elas são personificadas, sim, as cores, jamais, tá? O colega de Cláudio do episódio do Coração, né? Que é aquele menino que, quando o Cláudio desenha o coração todo amassado, né? Todo abarrotado, né? Representando o que ele está sentindo com a morte do amigo dele, né? Ele diz para o Cláudio que o coração, que aquilo não é um coração. Ele representa o pensamento conservador, né? Aquelas pessoas que acham que as coisas só podem ser uma coisa, né? Ele tem uma preconcepção de coração, ele é concreto, é um pouco alienado, né? Segue padrões, mentalmente ele é objetivo, né? Mas ele representa uma das cenas mais geniais da obra, né? Porque o colega do Cláudio, né, ele tem uma namoradinha, né, uma espécie de namoradinha, uma menina que ele gosta na escola, que é a Denise, né, e ele vai lá, ele faz um contorno de um coração, como a gente conhece mesmo, né, bota uma flechinha, e o Cláudio tinha escrito, né, estou chateado, ele complementa, 2 pontos, você não olha para mim, e entrega para Denise, que é a namoradinha, e recebeu o coração do Cláudio, tá? Não tem muita importância nessa obra, tá? A Rosália, filha do síndico, né, espelha um pouco o síndico, né, também a fofoqueira. A Rosália é aquela personagem, aquela menina que virou pro... Depois a gente vem saber que ela é a filha do síndico, e ela vira pro Cláudio e fala assim, olha, a dona Clarice está lá em cima. Né, é aquela... Sabe aquelas namoradeiras, aquelas bonecas, né, que fingem que estão olhando para fora da rua, né, que representam as mulheres fofoqueiras, as fofoqueiras, né? É a Rosália, né, que está representada. E o caderno de pintura, que eu coloquei aqui como a marca de intertextualidade com Tony Oteik, né? Eu só falei no vídeo da parte 2 que eu fiz para vocês aqui no canal sobre Tony Oteik. Eu estou realizando algumas questões com isso, né? E o que quer dizer essa intertextualidade? A gente vem a saber pela própria Lígia Bojunga, né? Na parte 2 da obra, certo? Que ela, né, recebe uma proposta de fazer esse livro em formato pedagógico para explicar arte, né? Que é, na verdade, o primeiro livro, né, que se chama 7 Cartas e 2 Sonhos. Tá? E que ela se baseia na obra de Tony Oteik. Né? Quem foi essa Tony Oteik? Foi uma grande pintora abstrata. Tá ela aqui. Ela viveu, se eu não me engano, quase 98 anos. Né? Ela nasceu em 1913. Não, ela viveu 102 anos e morreu em 2015. Ela é nascida no Japão, mas ela ganhou cidadania brasileira e ela representa o abstracionismo. E a gente vem a perceber, gente, nas obras dela, que ela gosta muito de cor. As cores têm sentido, tá? Eu vou fazer algumas questões inéditas com Tony Oteik e com essa segunda parte da obra para trazer para vocês. Vou divulgar essas questões, aí entra uma condição aqui desse vídeo. Se esse vídeo, em uma semana, hoje é dia 6 de maio, amanhã é meu aniversário, dia 7, se esse vídeo chegar a 1000 visualizações no dia 14 de maio, semana que vem, eu vou divulgar mais questões inéditas para vocês. Bom, deem o like, compartilhem, vamos que vamos, rumo ao UERJ 2024. Vamos democratizar o conhecimento. Essa sempre foi a ideia desse canal e o motivo desse canal. Beijo, gente! Um grande abraço, um excelente fim de semana.